os seguidores da RDK. História de vida de hoje é com Lourdes Zanata Boto. Estamos aqui em Arroio do Meio, na residência da mesma, e falando sobre... Paramos em Torres. Moraste quanto tempo lá? 6 anos e pouco, 6 anos e meio. Aí o meu marido faleceu e eu vim embora. Lá em Torres. Os 2 filhos, Um filho de 5 anos e meio e o outro com 3 meses. Ah, nasceram lá em Torres. Nasceram em Torres, os 2. Como é que é o nome deles? Um é Gustavo, que está em Carazinho, tem propriedades lá, restaurante, servem comida em empresas, né, de máquinas, em vários tipos de empresas, tem umas 10, 12, eu acho, empresas. Umas eles levam almoço e outras eles grandes, então eles têm a cozinha lá dentro, né? E tem também 2 pizzarias, uma em Carazinho e outra em Passo Fundo. Fazem festas também. Agora, depois da pandemia, ficou mais difícil, mas antes faziam, às vezes, numa noite, fazia aqui 5, 6. Eu guri se vira que nem tu. É. E nem vocês que trabalhavam bastante. E tem uma menina também. Isso aqui não é nada, isso aqui é só... É daquelas ligações daquelas aquelas que a semana passada, bom, enfim, eu entrevisto vários que o telefone fica perto, nenhuma ligação era de alguém. Que seria bacana assim, alguém ligar, que tal o teu filho, tu está falando dele e ele ligar agora, seria bacana, né? Ele não é difícil de acontecer. Não é difícil. Daí. Os 2, aliás, um está em Santa Cruz hoje, né? De repente ele disse, mãe, tu vai lá levar isso. Como é que é o nome dela? Não sei se tu falaste. Ele, o mais velho é Gustavo, está em Carazinho. E o outro que mora aqui comigo, né? Só mora aqui, na mesma altura aqui nós moramos, né? É Vianney. 2 filhos. 2 filhos, 2 rapazes, né? E aí os 2, o mais novo mora aqui, ela mora aqui, né? Tá aqui. E o outro, então, mora em Carazinho, né? Já desde os 18 anos. Ele tá pra lá e ele tá com 46. Tá bom, tá novinho ainda. Tá novo ainda. E aí tu voltaste para onde? Não, aí foi assim, nesse tempo, eu fiz concurso pelo Estado, quando eu estava em Torres, e daí eu passei, né, e comecei primeiro tinha 2 contratos, depois eu consegui juntar 20 horas, né, e fiquei com 40 horas, e aí eu estava, quando meu marido faleceu, tinha 40 horas na escola. E aqui, Travesseiro, não tinha ainda a escola estadual, que daí podia morar perto dos meus sogros, né? Não podia lá onde meus pais moravam, pior ainda, não tinha escola estadual. Aí o mais próximo era aqui em Arroio do Meio, e aqui eu me conhecia, que eu tinha estudado aqui, né? E aí teve uma empresa dos Tchê, que vinha trazer muita excursão para nós, motoristas conhecidos nossos e tudo, vinham lá em casa, a turma os que vinham de excursão, né, passeavam na nossa casa e tudo. E aí eu resolvi ficar aqui morando. E eles me ajudaram. O Adailton Tchê foi o que mais me ajudou na época. E aí ele, inclusive, que veio ver a casa, que era num chalé, né, aqui antes de fazer essa. E me ajudou, assim, em muitos sentidos, assim, por exemplo, o meu carro, eu não dirigia, aí depois eu comecei a dirigir, fiz carteira, né? Aí levar na oficina e tudo assim, daí não deixa, leva lá para nós, né? O irmão dele cuidou do meu carro, eu tinha Brasília para muitos anos, né? Te deram um suporte bacana. Me deram um suporte muito bom. Tanto que quando eu comprei a casa, ele que veio ver a casa. E ele, inclusive, me disse assim, se tu não conseguir pagar as prestações, assim como fiz direto com o dono, né? Era para falar com ele, que ele ia pagar uma prestação, que aí depois, quando eu terminava de pagar a casa, eu ia pagar para ele tanto, era 3 salários mínimos naquela vez, né? Que bom. O suporte que nem meu pai, nem meu sogro, e muito menos meus irmãos, que eram mais novos que eu, né? Que não tinham possibilidade. Então foi um suporte muito bom. Às vezes eu precisava levar o menor meu, esse que mora aqui agora, era muito doentinho, de pequeno, aí às vezes precisava levar
pediatra e tudo, né? Então ele mandava um empregado dele, motorista de ônibus, pegava a minha vasilha, me levava lá para Estrela. Então foi assim uma escora muito grande que eu tive, né? Nunca precisei pedir um centavo para ele para pagar a casa, tudo, né? Mas eu sabia que se eu precisasse eu tinha quem. Uma tranquilidade. Uma tranquilidade muito grande, né? Então assim, né? Foi uma coisa muito boa que aconteceu. Tá, mas aí eu fiquei morando aqui, né? Aí depois, claro, depois nesse meio tempo, né? Ficou Travesseiro, ficou município, Travesseiro vendeu a escola então para o estado, né? Mas não compensava para mim ir para lá, né? Então eu fiquei aqui, eu gostei, eu me dei bem aqui no Guararapes, né? Você foi trabalhar no Guararapes? No Guararapes, trabalhei muitos anos, né? E aí lá pelas tantas, então fui convidada a ser diretora de Travesseiro. Eu fui para lá e aí nesse tempo eu me aposentei. No final, assim, nesse tempo, e aí me aposentei. Mas aí o Guararapes precisava de novo. Eu fui ali como contratada, porque tinha turmas que não tinham aula de segundo grau, né? E eu, então, vim para lecionar no segundo grau. E depois, então, eu era demitida em dezembro, admitida em março, demitida em dezembro, 3 anos, eu acho. Contrato. E não veio ninguém ocupar esse lugar, né? E aí eu fiz concurso, dei um concurso pelo estado, fui fazer concurso e passei. Sempre brinco, né, que tirei o primeiro lugar, eu acho que era só eu de Arroio do Meio que fez, porque não tinha ninguém que passou, eu sempre dizia lá meu nome, né, no diário oficial, primeiro lugar. Eu tirei primeiro lugar. Não tem. E aí eu ocupei o meu lugar mesmo de contratada. E aí eu fiquei com as mesmas turmas, tudo, né, tudo igual, só passou a ser do estado. E sabe que depois fui trabalhando, né, e me aposentei com salário mínimo. Me aposentei, eu tinha anos sobrando do particular, né, de quando era solteira ainda, e me aposentei. Que bom. Me aposentei, então eu sou 2 pessoas do estado, uma com 40 horas e uma com 20, né? E deu tempo de me aposentar, então com 60 anos, daí a segunda foi com 60. Aí tu parou? A idade, sim, daí eu parei. Ninguém mais te convidou? Não. Travesseiro, Eu nem podia. Se eu vir, Travesseiro te chama. Não, eu nem podia ir porque eu já tinha 2 matrículas, Sim, não podia. Mas dá saudade da aula, não? Ou o que eu vou dizer? Assim, escolar? Sim, isso dá saudade, assim. Agora, aquele ritmo que a gente tinha, sempre, há poucos dias ainda falei, eu disse o que eu mais sinto alívio quando eu penso que agora eu me aposentei, eu não preciso mais, é preparar a aula e corrigir em casa. Esses dias eu ainda disse para os meus guris, eu disse, meu Deus, eu nunca brincava com vocês. Que hoje diz que os pais têm que brincar com as crianças. Eu disse, eu nunca brinquei com vocês. E vocês nunca exigiram que eu brincasse. Mas a gente sabia, por exemplo, eu não tive nunca um escritório, nem uma escrivaninha para ter meu material, né? Era na mesa da cozinha, porque daí eu cozinhava, daí eu lavava roupa, né? Eu nem tinha máquina, muito tempo não tinha máquina, né? E então, eles brincavam por ali, vinham montar quebra-cabeça, vinham fazer não sei o que, toda hora ali, né? Nunca que eu me lembre derramaram um copo de água, uma coisa que molhou o meu material. Nunca. Eles souberam respeitar, assim, né? E nunca exigiram, oh mãe, tu tá de novo fazendo isso. Nunca, assim, sabe? Era costume, eles se criaram, né? Nasceram quando eu já era professora. Né? Mas essas 40 horas estava inserido isso que tu fazia em casa? Era para estar. Era para estar, como hoje, né? Dizem que a gente ganhou, que nem agora, 9 e pouco por cento, né? Eu garanto que eu não vou ganhar 3%. Assim como... como é que eu vou te dizer? Eu te entendo, mas eu digo assim, ó, vocês têm, os professores, por exemplo, eles têm praticamente duas jornadas, tem que fazer lá o trabalho normal e mais em casa geralmente tem alguma coisinha. Sim, sempre tem. Hoje eles têm menos. Nós tínhamos que dar
para cada 20 horas que a gente ganhava salário de 20 horas, né? Então a gente tinha que dar 16 horas aula e 4 era para a gente preparar. Quando a escola podia dar para a gente essas 4, porque se faltasse professor para 4 horas, não vinham outro. Então a gente mesmo ia, né? Eu, como nunca soube dizer não, eu dava, né? Então, tu e a maioria dos professores, né? A maioria se acostumava assim, né? E eu sei que quando eu fui ser diretora em Travesseiro, antes disso eu dizia, se eu ficasse 1 ano em casa, eu não precisaria ter remorso, porque eu tinha aula sobrando, né? Depois fui vice-diretora, então 6 anos aqui do Guararapes, né? Meu Deus do céu. Tu dava aula também como vice? Dava aula. Como vice, eu tinha 20 horas de vice, 20 horas de aula. Só que faltava. Quem é que vai atender amanhã? A diretora tem que ir numa reunião o dia todo, não sei o quê. Quem é que vai atender, então, pela vice-direção, pela direção, né? Então, amanhã vai a Lourdes, outro dia vai outra, né? E assim vai, né? E não importava o que tu tinha, teus filhos, como é que tá, não tinha creche naquele tempo. E eu não podia pagar uma empregada. Então, as minhas irmãs, 3 irmãs minhas e um irmão, esse de Carazinho, né? Eles estudaram morando na minha casa. Cuidavam dos meus filhos e eu não pagava nada, assim, né, para eles, né? Mas mantinha eles, né? E tinham que estudar. Isso todos eles estudaram, morando na minha casa. Por isso que nós somos 7 irmãos que estudaram. Esses 7 fizeram todos o 2º grau e 5 desses fizeram mais que uma faculdade, né? Mas pelo menos 7 que saíram de casa, esses que eu pude levar. Só que os outros 2 eu não pude, eu era criança também, de 12 anos, como é que eu ia levar? Arrumar lugar. Assim, eu arrumava um agricultor que dava pensão para um irmão meu, ficava lá para comida, né? Meio-dia ia na aula, assim, outro em outro lugar, né? Assim eu consegui. E depois que eu casei, vieram na minha casa. Então, para mim foi bom, porque eu não precisei pagar uma empregada estranha, né? E, ao mesmo tempo, para eles foi a chance deles ter saído de casa, da colônia, né? Então, eu fui tipo a segunda casa da família, né? Aqui em Arroio do Meio. Não, daí em Torres, né? Aonde que eu ia, né? Mas, inclusive ficou uma lá em Torres, né? Tu falaste. Arrumou um namorado lá, mas na época não, ele era colega dela. E depois que viemos embora, e se acertaram lá. Eles não sabiam que se amavam. Não sabiam. Descobriram depois. Pois é. Bom, sobre trabalhos, a gente falou o tempo todo sobre trabalho, né? Aliás, esse todo da aula, isso veio lá de ti, que tu queria descobrir tanta coisa e ficou só na matemática, na física, ou tu descobriu outras coisas? De repente, depois tu poderia responder sobre isso, né? Porque é muito interessante ser professor, a ideia é ensinar tudo, né? Mas tu não se ateve só a matemática e física. Mais isso, né? Mas eu era um pouco de tudo, né? Eu dei mais matérias também, que faltava professores, né? E eu sempre tive aquele desejo, né, assim, de fazer mais alguma coisa, né? Tanto que quando eu me aposentei com o primeiro cargo, eu já estava no segundo, né? E daí eu comecei a participar, me convidava, Lourdes, te aposentaste, vem ser secretária do Piscina Clube. Eu fui ano secretária lá. Sim, sem mais, a Maria Helena Rota me encontrou, diz ela, Lourdes, o que tu tem hoje de noite? Nada especial, né? Que eu ficava todo dia em Travesseiro e de noite eu vinha para casa. Então vem lá na piscina, nós vamos ter uma reunião, assim, nós precisamos de gente, né? Tá bom, eu para assistir a reunião, para fazer número, eu pensei, eu vou lá, né? E quando eu vi, eu fiquei secretária, eles precisavam de gente para fazer parte da diretoria, né? Aí, uma vez por mês, a gente tinha reunião e tudo, né? Rota, né? E aqui a pouco já apareceu outra coisa, né? E assim eu fui me entrosando. Depois, com o tempo, fui ser
também dos conselhos municipais, né, dos idosos, da saúde. Vamos falar na quarta parte sobre isso? Tá? Pode ser não, Wilson. Já voltamos, pessoal. Até amanhã.